Oi, gente, bom dia. Obrigado pela presença de todos. Obrigado, Zé Invest, pelo convite outra vez. Eu vendo o Pedro, que já deve ter percebido que ele é meu filho. E quando eu comecei a trabalhar com meu pai. E aí ele mandava em mim, no escritório e fora em casa. E agora estou voltando a ter a mesma experiência com meu filho, que não no escritório, mas no trabalho e em casa também manda em mim. Então, depois de algum tempo de hiato, as sensações acabam se renovando, né? De novo, a ideia aqui é aproveitar aquilo que a gente está chamando de turma do jeans, porque todo mundo decidiu que vinha de calça jeans, e a gente então está aqui para conversar com vocês a respeito de investimentos internacionais, que é uma classe de ativos de crescente interesse por vários motivos, né? Então vamos fazer com que a gente tenha uma interação bastante grande aqui, que vocês perguntem tanto quanto vocês queiram. E como a gente sempre começa, a gente gosta sempre de dar uma visão para vocês de trajetória, não é? Então eu vou pedir que os nossos convidados, começando pela Lili, e depois depois o Fernando e o Gustavo, contem um pouco para a gente qual foi a trajetória deles desde o momento que estavam sentados aí como vocês, até o momento que eles estão sentados aqui, né? Ou seja, o que aconteceu para que, com a trajetória profissional, e aí então dividir um pouco e depois a gente entra de fato no tema. Então, vamos lá, Lili, por favor. Olá. Obrigada pelo convite, Prazer Invest. Obrigada, Giraldez, por estar aqui. Trabalhamos juntos. Tive o prazer de trabalhar com o Giraldez por um tempo, ao longo da carreira. Contar um pouquinho, então, um pouco da minha trajetória. Existem sempre fatores muito aleatórios em tudo, né? De uma coisa que eu estava conversando com o Giraldez agora, a gente acha que as coisas muito determinísticas, muitas vezes não são tão determinísticas. Eu estudava, na época, na FEA, tinha um cartaz lá de estágio, me inscrevi, e aí descobri que era uma área internacional, e estou até hoje na área internacional, né? Então, muitas vezes, aí as oportunidades sempre foram aparecendo ao longo da minha vida ligada à área internacional. Então, eu comecei fazendo gestão da carteira proprietária no Safra, na área internacional. Depois, fui trabalhar no banco do irmão, Republic National Bank of New York, que também, aí eu entrei na área de advisory, de gestão de portfólios. Depois, se vão aparecendo as oportunidades sempre ligadas ao que você acaba tendo experiência. Fui trabalhar no Citi, fiquei 10 anos no Itaú e estou há 5 anos no UBS Consenso. Sempre muito focada em assessoria para as carteiras dos clientes, advisory, recomendação, olhando o portfólio dos clientes, a diversificação internacional, como que está a distribuição do portfólio, asset allocation. E eu sempre gostei muito de estudar, então eu fiz mestrado, doutorado, estudei fora também, fiz CFA, mas isso é uma coisa minha que eu sempre gostei muito e que para mim sempre ajudou bastante. E agora hoje eu estou no Multifamily Office, né? Então a grande parte da minha carreira foi trabalhando em banco e agora eu estou em Multifamily Office, que para mim está sendo muito enriquecedor, porque eu consigo ver o portfólio do investidor, não só numa instituição, mas em todas as instituições. A gente consolida o portfólio e tem a visão global do portfólio do cliente, quanto tem aqui, quanto tem lá fora, e olhando principalmente, meu foco na parte internacional, mas a gente consolida o que tem no JP Morgan, o que tem no Citibank, o que tem no UBS, e a gente consegue dar um aconselhamento para o portfólio muito mais enriquecedor, né? Na hora que você tem a visão do todo. Que é isso. Oi, pessoal, bom dia. Eu sou o Fernando Bueno, sou especialista de produtos lá da Ágora. Minha trajetória, ela é um pouquinho, bastante aleatória também, viu? Se é que eu posso dizer assim. Eu comecei estagiário no Banco Santander, era literalmente o cara que estava ali na porta da agência com o coletinho falando, eu posso te ajudar? E foram 5 anos de Banco Santander, eu trabalhei, sem imaginar, dentro de uma agência bancária, eu fui o tesoureiro, eu recebi o carro forte, mandava o carro forte embora, eu atendia clientes, virei gerente de relacionamento, depois disso fui para o Itaú Personalité, trabalhava numa antiga agência do Banco Boston, que ficava ali na Paulista, aquela agência bonita, porque é o Mac1000, hoje é o Mac1000 hoje, mas no passado era o Itaú. Depois disso,
eu saí da rede de agências e fui trabalhar com o que eu estou trabalhando até hoje, que é educação. Eu fui para o HSBC trabalhar numa área de treinamento e desenvolvimento dos gerentes de relacionamento Wealth Management. Em linhas gerais, é fazer com que o produto sofisticado do mercado financeiro se tornasse mais fácil para que o gerente de relacionamento consiga distribuir isso para a pessoa física. Foram 5 anos de HSBC, saí em 2015. Em 2015 eu fui trabalhar na antiga BMF Bovespa. Se pergunta para alguém hoje o que é BMF Bovespa, as pessoas vão falar, não conheço. É a atual B3 hoje, é a atual Bolsa de Valores daqui do Brasil. Foram 5 anos também trabalhando com educação, ajudando os principais players do mercado em seus projetos de educação. E desde 2019 eu trabalho lá na Ágora Investimentos, sou responsável pelo Ágora Academy, que é a plataforma de educação aqui. E também estou rodando o Brasil falando sobre planejamento financeiro, falando sobre produto, enfim. Esse daqui é um pouquinho da minha... não falei da formação, né? Eu sou formado em administração, eu tenho MBA em finanças e eu tenho uma especialização em educação também. Maravilha. Vamos lá, Gustavo. Olá. Bom dia. Agradecer o convite de novo. É prazer estar aqui, Zé, com você no painel mais um ano. E... contando um pouco minha trajetória, eu fiz GV, eu fiz administração na GV. Eu não sabia muito bem com o que eu queria trabalhar quando eu estava na GV. Eu era da turma que ficava na Atlética, jogando bola o dia inteiro. Fiz a GV em 4 anos, disputei umas 6 ou 7 economias. Então, eu gostava muito de jogar bola, ainda gosto. Mas aí precisava estagiar e o primeiro estágio que eu consegui foi num banco, não existe mais, o CCF. Era um banco francês que inclusive o HSBC comprou, e lá eu fui muito bem, eu tirava muito xerox. Aprendi a tirar xerox muito bem, frente e verso, saía grampeada, foi muito bom. Mas eu achei que não era exatamente o que eu deveria ficar fazendo por muito tempo. E aí eu saí e entrei na Hedging Grifo como estagiário ainda, uma empresa que era uma corretora, era um private independente. E ali eu comecei efetivamente a trabalhar com investimentos. E assessorava famílias, primeiro tinha que captar famílias e depois assessorava essas famílias a investir no mercado financeiro, isso lá em 2001. Então, desde 2001 eu trabalho com investimentos, fiquei na Hedging Grifo, virei sócio da Hedging Grifo, a gente fez uma transação e vendeu a Hedging Grifo para o Credit Suisse, e agora eu sempre falo que as empresas que eu vou passando, para os jovens, elas não existem, e o Credit Suisse mas não existe mais, daqui a um tempo é mais uma. Então o CCF não existe mais, foi comprado pelo HSBC, a Hedging Grifo não existe mais, foi comprado pelo Credit Suisse. O Credit Suisse ainda existe, mas não por muito tempo, foi comprado pelo UBS. E agora eu estou na GEL, que existe. É uma gestora independente, fundada em 2013, e que só faz investimentos globais, a gente vai falar disso aqui, só faz investimentos em ações globais, eu sou o diretor de distribuição. Então desde 2001 até hoje, eu sempre estive trabalhando com investimentos, sempre falando com clientes sobre investimentos, isso é o que eu sei fazer. Bom, gente, vocês já perceberam que tem conteúdo, né? Quer dizer, tem gente aqui para falar bastante e a gente está restrito ao tempo. Vamos começar, Vitor, por favor, se você puder projetar as nossas perguntas, se tudo der certo, a gente gostaria, por favor, que vocês direcionassem seus telemóveis aos códigos QR para responder 3 perguntas e depois a gente vai elaborar em cima disso, tá? Então, a primeira delas é a seguinte: você já investe em ativos internacionais em seu portfólio ou está querendo investir em breve? Quero investir em breve, ainda não, já invisto e quero ampliar, ainda não, mas quero, não, mas gostaria, querendo investir. Ou seja, acho que ainda vamos ter trabalho porque o mercado internacional ainda está capturando o interesse. Bom, gente, então aqui a gente tem, vamos lá, 52 respostas. Pela ordem, talvez aqui sim, quero investir, não, porém gostaria. Tá? 54, acho que é isso. Tá. Vamos para a próxima, por favor, Vitor. Que nível de retorno você espera ter ou esperaria ter na sua carteira internacional nos próximos 5 anos?
Tá? Aqui seria em dólar, não é? Ao ano. Qual seria a expectativa de retorno? Porque para quem já investe no exterior, para investir, esse me parece agressivo. Então, 50 mil, agora é com vocês que vão ter que satisfazer. Eu acho que eu vou sair. Então, sempre temos aqui uma plateia agressiva, 10% é a maior, 20%, de 10 a 12, 3,5%. 3,5% eu acho que a gente pode conversar aí, que até eu tenho condições aí de dar uns pitacos. 11%, 3,5%. Bom, tirando 3 mil aqui, 5 a 7, tá, acho que o número mágico de 10% ainda, né, se destaca. Aí tem 11, 50, mas digamos que dos 48, 49 respondentes, a gente tem aqui uma concentração nos 10%. Tá? Ok. Bom, quer dizer, juros subindo, renda fixa alavancada 2 vezes dá os 10%, é só vocês entregarem isso. E mais uma, por favor. De acordo com sua percepção, aqui já é justamente uma questão de percepção de risco e a gente quer ver aquilo que se chama de home bias, ou seja, quanto você se sente mais confortável com os ativos locais. Então, de acordo com sua percepção, é mais arriscado investir em ativos internacionais, né? Sejam eles quais forem, ou locais. Locais, sem dúvida, com certeza locais. Olha, diria para vocês que isso é uma percepção moderna, porque até um tempo atrás existiriam dúvidas com relação a isso, mas, de novo, dos 40 Inclusive, a gente falava sobre isso lá fora. Lá fora, não, sem dúvida. Quer dizer, exatamente isso é uma plateia jovem. Certamente, se a gente aumentasse a idade média aqui da plateia, teria gente para discutir. São discussões que eu já tive ao longo da minha vida, certamente vocês também, bastante radicais, né? Ok, quer dizer, de uma forma geral, acho que a gente tem aqui locais fora dos Estados Unidos, depende, locais, tal coisa. Bom, aqui acho que a ideia é justamente vocês terem um pouco de material da nossa plateia para que a gente possa ir adiante. Vitor, você consegue colocar o outro slide que dá mais ou menos isso? Legal, não vamos comentar muita coisa, mas é aqui o Brasil em perspectiva, né? Com relação ao PIB, que o Brasil representa 1,7% do total. Com relação ao crescimento do PIB, nos últimos 10 anos, o mundo cresceu 2,6% e o Brasil 0,32%. Com relação à capitalização acionária no mundo, em 2020, isso variou um pouquinho, estava na casa de 94 tri, e o Brasil tinha 1% total. A renda fixa, então, é mais impressionante ainda. A gente pode fixar, por favor, aqui esse slide, Vitor, e aí vamos fazer algumas perguntas. Vamos começar aqui com algumas perguntas a respeito do cenário atual, não é? Quer dizer, teoricamente, o Brasil tem problemas conhecidos, mas lá fora a gente, de uma hora para outra, começou com uma avalanche de problemas não conhecidos. Ano passado, com a guerra da Ucrânia, e mais recentemente agora com todos esses problemas de instituições regionais, em primeiro lugar, nos Estados Unidos, e aí também se estendendo até o segundo maior banco suíço, né? Com a compra do UBS, com a compra do Credit Suisse pelo UBS. Então, como vocês hoje estão vendo isso tudo? Como é que vocês hoje trabalham nas carteiras? E aí a gente pode até também já emendar aqui, começando com a Lili outra vez, como é que a alocação de ativos pode ajudar ou tem um papel, poderia ter um papel preponderante nessa minimização desses efeitos e como a contenção de risco, pelo que vocês entendem, deveria ser feita em momentos como esse. Obrigada, Jades. Vamos lá. Falar um pouquinho da crise que está acontecendo lá fora, só para ajudar e colocar em contexto.
O juro subiu nos Estados Unidos ano passado, o juro era 0 e agora está em 5%. Foi uma elevação muito rápida para conter a inflação nos Estados Unidos. Uma janela curtíssima, né? Estou falando aqui de 1 ano, o juro sai de 0 para 5 numa economia desenvolvida, que normalmente é muito mais estável, né? No Brasil, estamos acostumados a ver o juro subir e cair, mas nos Estados Unidos isso não é comum. E aí, a gente até falava, poxa, incrível, o juro sai de 0 para 5 e nada acontece nos Estados Unidos, né? Tá lá resiliente, taxa de desemprego na mínima, país crescendo, alguma coisa tá estranha, né? E aí apareceu, esse mês, né? Desculpa, mês passado, a gente viu um banco americano regional tendo problema de liquidez. E aí, primeiro achou que era só aquele banco, algo super específico, super pontual. E depois apareceram mais 2 bancos com problemas muito parecidos. Basicamente, o que aconteceu, essa elevação de juros fez com que os bancos tivessem um prejuízo na carteira, uma marcação a mercado negativa no balanço. E essa marcação a mercado, quando você faz um pouco de conta, fala, poxa, esse banco aqui está quebrado, né? O equity foi embora. Quando as pessoas começam a perceber isso, o banco é confiança, né? O banco não consegue pagar todo mundo, né? Se todo mundo sai correndo pedir dinheiro, não tem para pagar. Todo mundo começou a perceber, foram lá pegar o dinheiro. E aí, para evitar o pior, o Banco Central nos Estados Unidos e o Tesouro Americano deram uma injeção de liquidez para conseguir pagar todos os cotistas, os correntistas que estavam pedindo dinheiro de volta. E aí vieram 2 outros bancos também com esses problemas parecidos. Então, opa, então aqui não é tão específico. E aí, né, deu toda a crise bancária hoje nos Estados Unidos. Nesses momentos como com essa, lembra a crise bancária. Do outro lado do oceano também tinha um banco já há algum tempo com problema. E as pessoas começaram a correr para pedir dinheiro desse outro banco também. E aí a gente viu o Banco da Suíça, né, coordenando aí, a aquisição do BS. Então, está tendo uma janela bem intensa, né, de coisas acontecendo lá fora, e como isso impacta, no final, os investimentos. Então, o que é interessante, era um ano passado, inflação forte, crescimento no mundo, juros subindo, e foi um ano muito difícil para as carteiras internacionais. Tanto renda fixa como ações tiveram marcação para baixo relevante em função dessa elevação de juros. Esse ano, as notícias são muito ruins, mas as carteiras até que estão muito resilientes, né? Então, como muitas vezes o que a gente lê no jornal não necessariamente é o impacto direto no portfólio dos investidores, né? Você, ano passado, via a economia americana crescendo, pujante, taxa de desemprego na mínima, e as carteiras não foram bem. Esse ano, em compensação, até o momento, a gente está tendo um ano bom para as carteiras internacionais. Com a percepção até que o juro pode eventualmente começar a cair, e ganhos na renda fixa e outras classes de ativos e ações, inclusive. Agora, o nosso trabalho como agora a tua pergunta juntando a pergunta de alocação de ativos e como que a gente trabalha esse cenário macroeconômico nas carteiras dos investidores. Eu diria que a gente dá vários passos para trás, né? Quando o nosso trabalho muitas vezes, entender primeiro, essa pessoa precisa ter recurso no exterior. A gente sempre acha que sim, né? A resposta é sempre importante, a diversificação internacional, mas quanto? E aqui é uma questão de qual o objetivo da família, né? Qual o objetivo da pessoa, de vocês? Quero estudar fora, quero morar fora. Minha família toda está pensando em mudar para Portugal. A nossa vida tem uma indexação em dólar natural, muita coisa que a gente consome em dólar. Diversificação de portfólio, proteção patrimonial. Então, sempre começa muito com uma discussão de percentual, né? Quanto que eu tenho que ter lá fora, não existe uma resposta mágica. É muito caso a caso, entendendo as necessidades de cada família. E depois, aí, uma vez decidido o percentual, a gente vai ter muito de cima para baixo, né? Então, aí, poxa, eu tenho recursos lá fora, e agora o que eu faço? Não existe o produto. Muita gente me pergunta qual é o melhor produto para investir lá fora. Não existe essa resposta. O nosso trabalho é muito alocação de ativos. Então, como eu vou combinar os diversos ativos, como eu vou combinar as diversas classes de ativos num portfólio? Quanto que vai ter de renda fixa essa carteira, quanto que ela vai ter de ações, e quanto que ela vai ter de alternativos, e essa combinação que vai dar resultante de potencial de retorno para uma carteira internacional.
Normalmente, isso é natural, quanto mais agressivo o investidor, maior potencial de ter renda variável na carteira. E, normalmente, no exterior, as carteiras têm mais renda variável que no Brasil. Isso por quê? Porque é um mercado mais maduro, né? Lá fora a gente tem uma estabilidade maior, o mercado acionário é pujante, gigantesco. Aqui nosso mercado de capitais ainda é pequeno comparado com o mundo lá fora. E você tem o grande benefício de poder investir em todas as classes de ativos, né? Então você pode ir no mundo todo, exposição efetivamente nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, e se beneficiar de coisas, por exemplo, toda essa revolução que está acontecendo lá fora, tecnológica, e que, na verdade, começa lá, né? E aqui a gente é a derivada que vem para cá, mas o grande desenvolvimento tecnológico, inovação acontece no exterior. Então, essa é a riqueza do investimento lá fora. E aí, uma vez decidido quanto que vai ter em cada caixinha, renda fixa, ações e alternativos, e normalmente alternativos, aqui é uma visão, normalmente, outra coisa interessante, o recurso no exterior, muitas vezes a pessoa não pensa em trazer de volta para o Brasil, é uma poupança de longo prazo, tem uma visão mais de longo prazo, então permite com que tenha alternativos, tenha private equity, ativos com menor liquidez, tem os hedge funds lá fora, crédito privado, ativos reais como infraestrutura, imobiliário. Então você consegue fazer uma diversificação riquíssima e aí já normalmente a gente tenta trabalhar com recursos lá fora, mas pensando no longo prazo. Isso é o mais comum, porque a pessoa não vai usar o dinheiro para comprar um carro, com o dinheiro que está lá fora, não vai comprar um imóvel. Então já tem naturalmente uma visão mais de longo prazo para o investimento no exterior. E aí, por último, vem a questão do cenário, né? E como que esse cenário, que a gente está falando de SVB, bancos quebrando lá fora, tudo isso impacta a minha carteira. A solução para sempre, em momentos bons, momentos ruins, uma boa diversificação de portfólio elimina todos esses riscos, né? A carteira fica muito, muito mais resiliente. Um investidor que tivesse 10% do portfólio, agora aconteceu um caso, não sei se vocês viram, de um título do Credit Suisse que virou pó, né? 17 bilhões de dólares que sumiram. Uma pessoa que tivesse 10% da carteira nesse instrumento perderia 10% do portfólio, né? Então, a diversificação é extremamente importante. Quanto que eu tenho em cada emissor, quanto eu tenho em cada crédito. Ano passado foi um ano dificílimo para renda fixa, ações, um ano excelente para investimentos alternativos, né? Então, uma boa combinação, alternativos não ligados à bolsa, né? Uma boa diversificação de portfólio faz com que a carteira oscile muito menos e ela consiga passar bem independente do cenário. Pode até sofrer, mas normalmente as quedas são muito, muito menores se ela estiver bem diversificada. E, só para falar, não é que a gente me ignora totalmente o cenário internacional. Nesse momento, estamos mais cautelosos, né? Então, renda variável, a gente acha que é melhor estar mais defensivo, boa qualidade, o mundo pode caminhar para uma recessão no exterior, Estados Unidos e Europa, em função da crise bancária. Então, sem dúvida, a gente acha que é importante ter ações de alta qualidade, renda fixa de boa qualidade. Não é hora de entrar em renda fixa mais especulativa, que é chamada high yield. Ações, empresas de porte pequeno, que necessitam de recursos, vão ter dificuldade de conseguir caixa nesse momento, conseguir levantar recursos, né, e captar recursos no exterior. Então, é muito melhor, nesse momento, estar em empresas globais, geradoras de fluxo de caixa, dividendos, empresas com presença no mundo todo e que tenham uma resiliência natural nesse cenário mais desafiador lá fora. Acho que é isso. Bom, vocês já notaram aí que tem várias perguntas que podem ser feitas também para Lili, para todo mundo, com relação a cenário, com relação à alocação e tudo isso. Mas eu vou dar o chapéu agora no Fernando e passar para o Gustavo, porque o Gustavo ele não tem essa liberdade toda que ele tem de fazer alocação em várias classes de ativos, né? Então aí a pergunta para ele ainda é mais instigante e desafiadora. Como é que você, não é, faz num momento como esse, Gustavo? Quer dizer, quando a gente olha para trás e vê desde a guerra da Ucrânia, depois a alta de juros dos Estados Unidos, agora esses problemas todos com os bancos. E aí, você no seu universo de ações, como é que você se vira nos 30?
como eu falei no começo, a GEL, só para explicar e contextualizar, né, por que a gente não tem tanta liberdade, embora tenha 70 mil empresas listadas no mundo. Então eu sempre acho que não falta oportunidade, não importa muito o cenário, mas a gente é um fundo de ações. Então, nesse portfólio que a Lili estava descrevendo, né, eu costumo dizer que a gente é aquela parte, deveria ser a parte que o investidor olha para o longo prazo. Quem teve na GEL, né, semana passada, a gente fez um esquenta lá e falou um pouco sobre isso. Eu tenho um conceito muito claro, assim, quando eu penso em alocação, que é talvez dividir, né? É mais simples dividir em algumas carteiras, pensando uma carteira no curto prazo, uma carteira no longo prazo. E a carteira de longo prazo, eu brinco, em vez de pensar na pizza de investimento, pensa que é uma adega de investimento e que no longo prazo você deveria colocar aqueles vinhos que não estão prontos para beber hoje, né? Quem gosta de vinho sabe que tem vinho que você fala, esse vinho é para daqui 5, 6, 7, 8, 10 anos a hora de beber esse vinho. Ações, para mim, é isso. Na nossa adega de investimentos aqui, a parte de ações deveria ser essa parte que não está pronta para ser necessariamente consumida hoje. Ela deveria ter uma visão lá na frente. E o que eu acho que é perigoso e que o investidor deveria tentar se proteger quando ele pensa lá na frente? Não é a volatilidade. Eu acho que a volatilidade é um problema para o curto prazo. Não é necessariamente liquidez, porque também é uma questão para o curto prazo. Eu acho que o que pode ser muito danoso para o investimento de longo prazo é a inflação. É você investir num ativo por 10, 15, 20 anos e chegar lá na frente e entender que esse ativo não te remunerou o suficiente pela inflação e que, portanto, ele não compra a mesma coisa que comprava há 10, 15 anos atrás. Esse é o perigo da inflação, da adega de longo prazo, na minha opinião. Então, pensando nisso e super alinhado com o que a Lili disse, a GEL só investe em ações que a gente acha que são dominantes, que são as empresas vencedoras das suas indústrias. Por quê? Porque essas empresas dominantes, elas têm uma característica comum a todas elas, que é o tal do poder de preço, que é um dos pilares mais relevantes do nosso processo de investimento. Entender que empresa tem poder de preço. E poder de preço, para a gente, consumidor, é muito claro de entender e dá raiva quando você é consumidor e se depara com o poder de preço. Você vai até Orlando, vai querer ir no parque da Disney e você vai pagar quanto for. O ingresso da Disney. Você querer um tênis da Nike e você compra o tênis da Nike, ele é mais caro e você compra. É o iPhone. Ele vai lançar o iPhone e você vai comprar. Isso é poder de preço. Então, na nossa cabeça, nesse cenário onde é mais desafiador para as empresas, tem mais inflação, eventualmente recessão, o que o investidor deveria fazer? Na minha opinião, não é não ter bolsa. Podemos discutir tamanho e podemos discutir taticamente se deveria ter tudo o que ele quer ou não. E eu acho que não. Mas não ter bolsa eu sempre acho perigoso, porque, de novo, você está abrindo mão de uma parte importante do seu portfólio. Mas dentro da alocação em bolsa, o que eu acho que você devia procurar são companhias de qualidade que te protegem da inflação, que são dominantes, geradoras de caixa e que daqui 10, 15 anos vão ter te protegido dessa potencial perda de poder de compra, né, que você pode ter. E a boa notícia é que, como a gente estava falando, toda essa crise, toda essa visão negativa de curto prazo faz com que o preço dessas empresas caia muito. Então, hoje e a gente está num ambiente talvez especial, que você consegue comprar empresas de muita qualidade, com muito poder de preço, que vão te proteger no longo prazo a preços bastante atrativos. Boa. Agora sim, Fernandão, manda lá. Pessoal, quando a gente vai falar sobre investimento no exterior, olha, a gente podia ficar horas aqui conversando sobre vários temas, mas eu queria que vocês prestassem atenção aqui, em alguns números que estão aqui em cima, que eles vão fazer toda a diferença na hora da sua decisão e muito baseado em cenário também. Eu queria que vocês anotassem um número e guardassem na cabeça de vocês. Que número que é esse? 99. 99 o quê? 99%. 99%
do mercado de capitais mundial está onde? Está fora do Brasil. Quando você vai falar sobre diversificação, automaticamente você precisa considerar isso. Por quê? Se você vai diversificar, você vai ter que olhar para 99% do mercado que está fora. Quando você só investe no Brasil, você abre mão de tudo isso. Então, a sua diversificação, ela já não fica... A palavra talvez não é nem saudável, a palavra talvez seja desbalanceada. Obrigado, Lili. Então, tem esse ponto. Gustavo falou um ponto ali, cara, que eu achei muito legal. Você tem 70 mil empresas que são listadas no mundo, ou seja, que você consegue ir lá e se posicionar como sócio delas. Alguém faz ideia de quantas empresas a gente tem listado aqui no Brasil? Não fazem, eu vou colocar um número para você. Em torno de 450. Então, como opção, isso daqui se torna uma questão muito viável também. Tem uma questão voltada a investimento no exterior, que eu julgo muito importante, que é a seguinte: você investindo no exterior, você começa a ter acesso a ativos, setores e cenários que você não tem aqui no Brasil, por exemplo. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que você tenha um gestor de um fundo multimercado, que ele tenha uma tese específica sobre energia limpa. Como é que eu consigo investir em energia limpa aqui no Brasil? Existe essa possibilidade? Existe esse mercado ou não? Ou eu consigo olhar para uma bolsa lá nos Estados Unidos que vai ter um contrato que vai fazer negócio com urânio? O fundo multimercado, ele consegue dar essa opção para a gente. Então, quando a gente vai falar sobre diversificação, investimentos no exterior trazem a possibilidade da gente entrar em mercados que aqui no Brasil a gente não consegue entrar. Estava falando com o Gustavo aqui um pouquinho antes da gente entrar, né? Por exemplo, mercado de luxo. O mercado de luxo aqui no Brasil, ele praticamente não existe. Mas quando você vai olhar para a Europa, por exemplo, você tem a possibilidade de ações de Ferrari, você tem Farfetch, que a gente estava falando sobre isso daqui. Então, a possibilidade de diversificação, ela é enorme quando você vai investir no exterior. Tem um ponto também que eu preciso colocar, eu nem sei se eu vou queimar a largada, tá, José Eduardo? Mas depois você puxa minha orelha depois. Que é o seguinte: vai ser o primeiro investimento que você vai fazer na vida? Esse? Não vai. E nem deve. Tá, pessoal? Quando você vai falar sobre investimento, vocês muito bem colocaram que você precisa investir por caixinha. E quando eu digo por caixinha, invista por objetivo. Todo mundo que tem dinheiro, todo mundo que guarda dinheiro em algum momento, guarda porque vai usar lá na frente. Ou você vai usar lá na sua aposentadoria, ou é porque você vai usar porque você tem um projeto de casar, de trocar de casa, de trocar de carro. Invista por objetivo, porque a partir do momento que você consegue investir por objetivo, você consegue gerenciar liquidez, você consegue gerenciar risco, e aí você fica mais confortável para a possível volatilidade que possa acontecer. A gente vai voltar já já aí com você, Fernando, mas eu acho que se vocês, antes mesmo de terminar, fazendo quase que aqui um resumo e chamando a atenção de vocês, se vocês puderem levar uma mensagem, acho que central desse painel aqui, é justamente a mensagem da alocação, né? Quer dizer, quando a gente pensa lá fora, a gente tem uma possibilidade de alocação extremamente ampla, né? Seja por região, seja por produto, seja por liquidez, que isso sim é fundamental no resultado de longo prazo de vocês. Seleção de produtos, sim, a gente vai falar já agora sobre isso, mas a alocação, seja ela dentro do portfólio ou nas suas classes, sendo feita através das suas subclasses, é a grande arte, é o grande desafio, não é? Então, quando a gente olha lá para fora, mais do que pensar em produto, a gente tem que pensar sempre em alocação. Todo o resto são derivadas da alocação e vocês, jovens, têm o grande privilégio do longo prazo e isso, então, faz com que a alocação seja mais importante ainda. Mas aí, continuando com você, Fernando, com relação a perguntas que a gente sempre recebe aí da plateia universitária, né? Ativos mais recentes, mais contemporâneos, chamar assim. Exatamente. Como é que vocês veem isso? Como é que vocês incluem isso na alocação?
Como é que hoje vocês conseguem manifestar essa necessidade, até esse interesse dos jovens dentro de uma alocação estruturada? Pessoal, lá dentro da corretora, hoje a gente não faz um acompanhamento efetivo sobre... a gente, para falar a verdade, não tem nem acompanhamento do nosso research sobre cripto e sobre outras coisas, que é o grande objetivo aqui dessa questão. O que eu vou falar para vocês, eu vou falar Fernando pessoal, tá bom? Vou brincar, vou tirar o crachá aqui para falar sobre esse tema. Eu acho que quando você vai falar em cripto, é aquela parcela do patrimônio que, se você perder, você vai falar, olha, é do game, estava do jogo, acontece. Mas eu também considero que é aquela parcela do game que fala assim, que se der muito certo, você não vai se arrepender, vai falar o seguinte, poxa, eu podia estar dentro desse negócio e eu não aproveitei para entrar. Então, assim, percentual disso é muito pessoal. Eu acho que vai de acordo com o planejamento financeiro de vocês, vai de acordo com o que vocês esperam do ativo, tá bom? Porque essa tem uma questão pessoal envolvida nesse sentido, tem uma questão de crença envolvida nessa questão. Mas eu, Fernando, se eu fosse falar do que eu faço, eu tenho uma partezinha lá do meu patrimônio que caiu bastante. Eu não vou mentir para vocês, caiu bastante, mas é aquela coisinha que eu falo assim, tipo, poxa, se der certo, eu tô participando do game também, eu vou ter uma história para contar lá na frente. Lili, como é que o UBS trata aí a alocação? Vou falar um pouquinho. A gente, e aí falando dessas coisas alternativas, a gente encaixa isso num portfólio de temas de longo prazo, né? Então, nós temos hoje 28 temas de longo prazo, que a gente acha, e falando um pouquinho do gancho que o Fernando falou, que a gente olha como legado, né? Então, para vocês, legado está longe, sem dúvida, mas é aquela parcela que a gente vai pensar realmente em potencial de retorno para daqui a 20 anos, 30 anos, mas que, sem dúvida, é onde está o grande potencial de retorno. Então, blockchain faz parte desses temas de longo prazo, assim como energia limpa, que foi citado aqui. O mundo vai passar por uma transição energética super importante, né, da energia fóssil para energia limpa, então muito desenvolvimento vai vir aí. Além disso, medicina. A medicina está passando por uma revolução sem precedente. Terapia gênica, que é você curar o indivíduo pela raiz, mudando a célula do indivíduo. Então, é uma coisa interessantíssima, que é ligada à biotecnologia e que vai passar por uma revolução gigantesca. Inteligência artificial, né? ChatGPT. Quem já não brincou aí no ChatGPT, viu o que isso impacta a nossa vida, né? Como isso facilita nosso dia a dia. Então, sem dúvida, esses são os grandes temas de longo prazo e que lá fora, essa beleza de poder alocar lá fora, né? É o privilégio de estar passando pela 4ª Revolução Industrial, estarmos vivos aqui, presentes e podendo participar disso. De alguma forma, ajudar e colocar recursos, né? E investir nessa grande revolução que o mundo está passando e que aqui no Brasil temos nossas limitações, né? Então, a grande revolução vem lá fora, né? E as empresas que estão desenvolvendo recursos, pesquisa e com foco, né, na grande transformação, na inovação de uma série de temas de longo prazo, a gente consegue se beneficiar podendo investir no exterior. Posso complementar, Lili? Preciso contar uma história para vocês sobre o ChatGPT. Lá dentro da Ágora, eu toco um podcast que a gente chama de Tirando do Papel. Eu vou lá, eu falo sobre situações rotineiras ali do nosso dia a dia, como que a gente pode usar o mercado financeiro a nosso favor nesse sentido. E, gente, a gente trabalha numa instituição grande que se preocupa com imagem, esse tipo de coisa. Toda vez que eu monto um roteiro, eu mando lá para uma área de regulação para dar uma olhada, para ver se eu literalmente não estou falando nenhuma bobagem ali no podcast. O roteiro que eu fiz, que eu vou gravar na semana que vem, é falando exatamente sobre inteligência artificial. Mas só que detalhe, não fui eu que fiz o roteiro. Quem foi que fez? Foi o ChatGPT. Mandei para revisão. Normalmente eles dão a recomendação, tira isso, tira aquilo. Sabe o que veio de recomendação? 0. Não veio nada de recomendação. Aí o pessoal, nossa, Fernando, o que aconteceu? Eu falei, não aconteceu nada, foi o chat, tá? Pelo menos você deu crédito, então já fez isso. Gustavo,
como assim, a Lili citou agora esses temas de longo prazo, né? Como é que vocês tratam na GEL esses temas? Vocês se preocupam com isso e tem um espaço especial para isso? Ou o importante é o aqui e agora? Não, eu acho super. Eu acabei de falar, né, que a gente vê investimento, eu vejo investimento em ações como a adega de longo prazo. Então, obviamente que os temas que é importante que uma empresa dominante, que é o grande tema lá na GEL, ela seja dominante hoje, mas parte importantíssima do nosso trabalho, e talvez é da onde vem o retorno que a gente gera para o nosso cliente, é justamente tentar entender se a empresa dominante hoje é aquela que vai dominar e continuar a ser dominante daqui 5, 10, 15 anos. E aí, obviamente, eu falei do poder de preço, que é um dos pilares do nosso processo de investimento. O segundo é crescimento, que fala um pouco disso. Se a gente vê naquele negócio avenidas de crescimento para que ela continue sendo dominante. Então, para pegar um tema, por exemplo, de energia limpa, que foi citado aqui, né, que a gente conversou. A GEL não é uma casa macro, então a gente não fica assim, eu acho que energia limpa é isso ou aquilo, mas claro que energia limpa vai ser um tema secular para frente. E se é um tema secular para frente, a nossa curiosidade tem alguma empresa que ganha já esse jogo e que a gente acha que vai continuar ganhando esse jogo nos próximos 5 anos? Se tiver, ótimo, entra no nosso universo de cobertura, no nosso portfólio. Se não tiver, não, mesmo que seja um tema que a gente potencialmente acredite. E tinha. E aí acho que o que é legal de poder explorar o mundo todo, livre dos países, é que a gente contratou alguns consultores, fez viagem para se debruçar no tema energia limpa e encontrou uma empresa israelense, vou dar esse exemplo aqui, chama SolarEdge. Ela é uma empresa que tem 40% do mercado. Ela tem um software/hardware que liga a placa solar, que é meio commodity, com as baterias. E ela tem lá, de novo, uma empresa israelense que domina esse jogo hoje. A gente acha que tem uma tecnologia que vai continuar dominando esse jogo, que faz essa transformação, né, da energia da placa para a bateria. Então, a gente não é otimista com Israel, a gente não tem nenhuma visão macro de Israel, mas foi lá e colocou SolarEdge dentro do nosso portfólio porque entendeu que nesse jogo ela já domina, ela é dominante. A gente tem uma frase que é assim, é onde o lucro empossa. Então, na cadeia hoje de energia limpa, essa companhia é onde o lucro da cadeia imposta, ela está no nosso portfólio. Então, isso é super relevante. E a nossa teoria toda é que a companhia que é dominante hoje deveria ser a companhia capaz de se aproveitar dessas tendências de longo prazo, né? Maravilha. Bom, a gente está aí nos minutos finais. Se vocês tiverem alguma pergunta, muito bem. Se não, a gente vai aí para as considerações finais e a gente termina com mais duas pesquisas aí que a gente vai projetar aqui na tela. A minha pergunta é para o Gustavo. Ele citou bastante o conceito de moat, né, do Warren Buffett, de vantagem dela se durar por muito tempo. E a gente sabe que são poucas empresas que têm essa característica, né? Como que funciona o processo de filtragem para vocês chegarem, sei lá, em poucas empresas e vocês acharem dentro dessas 70 mil empresas, essas que possivelmente têm esse moat? E a outra pergunta é o que vocês acham, o que vocês acreditam sobre os mercados emergentes e como vocês enxergam o México? Tá bom. Essa questão do moat, né, das vantagens competitivas, é justamente o cerne do nosso processo de investimento. De novo, a nossa teoria é que a empresa que tem isso hoje, ela é a empresa que vai continuar tendo, ou ela está numa posição de muita vantagem comparativa e competitiva para os próximos 5 anos. Então, para a gente, eu citei 2 aqui, mas para a gente são 3 pilares que mostram, é um pouco mais granular que isso, mas grandes pilares que nos mostram que aquela companhia tem isso. Eu falei de poder de preço, então a gente tem uma série de atributos que a gente procura na companhia para ver se ela tem poder de preço. Crescimento, eu falei aqui também já, que é também uma série de atributos onde a gente procura ver se a empresa segue crescendo nos próximos anos. E a terceira, que eu ainda não tinha citado, a gente chama de cultura de dono, que é como a companhia é gerida. Quais são os incentivos que aquela companhia tem na sua equipe de gestão. As companhias que têm esses 3
pilares muito claros para a gente são as companhias que entram no nosso universo de cobertura. São as empresas que a gente entende tem o tal do moat. E são poucas mesmo. A gente, no universo de 70 mil, claro que a gente não olhou a 70 mil, mas a gente tem um universo super restrito de entre 60 e 70 empresas. Então são muito poucas as empresas que a gente claramente vê esse diferencial competitivo muito grande olhando para frente. Tá. Então, agora... E eu não falei do México e de emergentes. A gente é bem agnóstico à geografia. A gente procura a empresa. Vamos dizer que a SolarEdge tivesse sido fundada no México. Isso não mudaria em nada a nossa visão. Mas o contrário também é verdadeiro. Eu não tenho nenhuma opinião de México, especificamente, ou de qualquer macro região, para daí construir minha carteira. O nosso interesse é na empresa, no negócio da empresa. Legal, gente. Agora, então, 1 minutinho para cada um, começando pela Lili. O que você diria para essa galera que eventualmente se interessa pelo mercado internacional? O que seria a trajetória, seria, digamos, uma palavra de orientação nesse sentido? Eu orientaria estudar, né? O grande diferencial, eu aprendi muito com a certificação CFA, mas não existe só ela, existe MBA, existem outras formas de aprender sobre o mercado internacional, além da experiência, claro, né? Tentar cavucar uma experiência na área internacional, mas estudo para mim me ajudou bastante na parte internacional. Pessoal, eu preciso bater nisso daqui que a Lili falou ali ainda por cima. Estudar é fundamental. E tão importante quanto estudar, se possível, é ter uma vivência internacional. É, se possível, ir lá fazer um intercâmbio lá fora. Eu confesso para vocês, eu tive fazendo meu intercâmbio já depois de velho em Nova York. Fiz meu intercâmbio depois dos 30 em Nova York. E assim, a visão que eu tive lá dentro foi uma visão muito diferente da gente ter acesso a coisas e a situações que eu não vivi no Brasil. Então, assim, estudar é excelente, estudar fora é melhor ainda. E assim, pessoal, uma coisa importante que eu quero deixar para vocês é a seguinte: não vai acontecer do dia para a noite. Demora tempo, demora maturação, tem experiência envolvida nesse sentido. Bom, sem, obviamente, discordar de absolutamente nada do que foi falado antes, só somaria. Eu sempre termino com a frase que eu mais uso, quem já me ouviu vai notar, que não é ou, é e. Né? Então, não é ou renda fixa ou renda variável, é e. Não é ou Brasil ou internacional, é e. Então, e o que eu acho mais importante, e me implica um pouco, e eu sei que a gente está num painel de internacional, tal, mas eu queria que cada vez mais, eu falo isso muito para os investidores, que cada vez mais vocês pensassem o internacional não como uma classe de ativos. Né? A gente fala Brasil ou internacional, mas eu acho esse conceito meio torto. Eu entendo como mas ele é meio torto. A gente devia estar falando de investimento no mundo todo. Então, talvez, quanto mais vocês conseguirem pensar assim, eu quero investir. Eu não preciso decidir agora em que país. Eu preciso investir bem em minha carteira. Então, eu queria deixar essa provocação de vocês pensarem que vocês podem investir no mundo todo. 7 segundos. Valeu, gente. Obrigadíssimo. Estamos aqui à disposição para qualquer pergunta, qualquer coisa que vocês queiram ainda encaminhar. Estamos à disposição. Obrigado.